meus irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar sobre uma das perguntas mais profundas que alguém pode fazer. O que acontece depois da morte? Será que os mortos estão no céu? Será que estão no inferno? Ou em algum lugar entre o céu e o inferno? Será que está no purgatório? Ou vagueando pelo espaço? Como que você crê? Para você, onde que estão os mortos? Coloque aí nos comentários. A Bíblia tem uma resposta clara, direta e cheia de esperança. E o que você vai descobrir aqui pode mudar totalmente a sua maneira de enxergar a vida e enxergar também de uma forma diferente a morte e até o próprio Deus. Então, abre a Bíblia comigo e vamos estudar juntos. Vou convidar vocês agora para a gente fazer uma oração, porque através da oração Deus nos dá a revelação da palavra. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Paizinho querido, mais uma vez estamos aqui para estudar a tua palavra. E dessa vez vamos estudar sobre onde estão os mortos. E nada melhor do que o Senhor para nos responder, porque foi o Senhor que nos fez. Agradecemos por tudo e pedimos essa sabedoria em nome de Jesus. Amém. Eu sempre digo assim, que quando a gente fala sobre a morte, é como alguma coisa que você compra. Por exemplo, você compra um remédio, você vai ler a bula, ninguém melhor do que a bula, né, para explicar para a gente como tomar aquele remédio. A mesma coisa quando você compra um eletrodoméstico. A melhor forma de você saber como vai funcionar aquilo é indo no manual de instrução. Pois é, nós fomos criados por Deus, então todas as dúvidas relacionadas à nossa vida é ir na Bíblia, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Infelizmente, o mundo hoje está sendo enganado, né, com tantas teorias, com tantas coisas, e a gente fica sem saber onde está a verdade. Mas Jesus diz que ele é a verdade. Então, a verdade está aqui na Bíblia. A primeira pergunta que nós vamos fazer agora e responder também mediante a Bíblia é: de que nós fomos feitos? Deus nos fez de quê? Vamos começar abrindo a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 7. E diz assim, ó. Abre sua Bíblia também para você acompanhar, tá? Gênesis 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Olha, a gente poderia parar o estudo aqui. Aqui já tem a resposta para a nossa pergunta: para onde vão os mortos? Olha o que a Bíblia diz. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então Deus pegou o barro, Deus pegou a terra e diz assim, ó, e soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, Deus, a Bíblia fala aqui no livro de Gênesis, que Deus ele fez um boneco. Ele fez um boneco de barro. Só que o boneco não tinha vida, era apenas um boneco de barro. Então Deus soprou. Lembra que a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? A vida nele. Então ele deu vida dele. Ele soprou. Então a Bíblia diz que o boneco, né, o pó, mais o sopro de vida de Deus, o homem passou a ser um ser vivente. Deu para entender? Então, olha só, um boneco de barro e o fôlego de vida, o fôlego de Deus, o sopro. Então, quando os dois se juntam, aí sim ele passa a ser uma alma. Uma alma. Isso, a gente fala assim, morreu a alma, tá por aí. Não, gente, nós vivos somos essa alma. A alma vivente. O corpo e o fôlego de vida juntos formam a alma vivente. E assim Deus nos fez. Alguma dúvida? Entenderam? Qualquer dúvida a gente coloca aí nos comentários e a gente vai usar a Bíblia para a gente esclarecer as nossas dúvidas, tá certo? Agora vamos lá, segunda pergunta. Que fenômeno se verifica na morte do homem e dos animais? Quando a gente analisa a vida do homem e do animal, que diferença é ou que semelhança há entre nós dois, entre o homem e o animal, em relação à morte? Agora nós vamos para o livro de Salmos. Abre sua Bíblia aí. Salmos, capítulo 104. Capítulo 104, verso 29. Salmos 104, verso 29. Diz assim a palavra de Deus: Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Tá vendo? Então Deus deixou claro qual a diferença entre
o ser humano e os animais em relação à morte? Nenhuma. Aqui fala bem claro, olha, se corta a respiração de ambos, eles morrem e voltam ao pó. Então, gente, isso é muito claro. Ninguém vai para lugar nenhum a não ser para o pó. Quando Deus tira esse fôlego, quando Deus faz, então a gente deixa de existir e volta para o pó de onde nós viemos. Então ninguém fica vagueando por aí, ninguém vai para lugar nenhum, a não ser para o pó. Terceira pergunta. Fisicamente falando, que diferença existe entre a morte do homem e a dos outros seres viventes, de acordo com Eclesiastes? Vamos abrir aqui Eclesiastes. Um pouquinho mais para frente, tá? Depois de Salmos, Provérbios, vem Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Eu gosto de Bíblia, gente, eu gosto de ler Bíblia, porque Bíblia é uma fonte segura, né? 3, capítulo 19 e 20. Então, de acordo com Salomão, para quem está lendo a Bíblia toda em um ano comigo, né, gente? Nós estamos aí no projeto de lermos a Bíblia toda em um ano. Nós já lemos essa história de Eclesiastes, né? Nós já lemos esse capítulo. Então, vamos lá. Eclesiastes, capítulo 3, verso 19 e 20. Diz assim, ó, porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó voltarão. Está vendo? Então, da mesma forma que os animais morrem e voltam para o pó, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram cachorro morto por aí, gato morto, eles vão se decompondo, né? E logo somem. É assim com a gente também, não tem diferença nenhuma da gente com os animais em relação à morte. Né? Então, quando ambos morrem, eles se decompõem, volta para o pó de onde veio. Novamente, Salomão esclarece que não existe a tal da imortalidade da alma. Não existe vida após a morte. Todos voltam para o pó e o fôlego de vida volta para Deus que o deu. Nós lemos lá em Gênesis. Deus faz isso, ó. Pronto, o fôlego voltou para ele. E assim o pó volta para a terra. Próxima pergunta. Que provas temos de que os mortos nada mais sabem? Que garantia que a Bíblia nos dá de que os mortos nada sabem? Eu fui criada em um lar espírita, né? E eu acreditava, eu perdi meu pai, eu ainda era criança, eu tinha uns 7 anos de idade quando eu perdi o meu pai, e a gente acreditava que ele sempre vinha ali na nossa casa, que visitava e tal, e que falava com a gente, essas coisas, né? Até eu conhecer a Bíblia. E aqui na Bíblia tem as respostas para todas as minhas perguntas também. Então vamos lá. A pergunta é: que prova temos que os mortos não sabem nada? Porque normalmente o pessoal fala assim, eu mesma acreditava que quando colocava uma vela, aí se a vela ficava derretendo, assim, é porque meu pai estava muito triste onde ele estava, porque ele ficava vendo a gente, e aí ele ficava muito triste, por isso que a vela derretia chorando. Era isso, gente, eu acreditava nisso até conhecer a verdade. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ler no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versos 5 e 6. Diz assim: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Gente, aqui foi tudo que a gente precisava saber. Né? Os vivos sabem que vão morrer, a gente sabe que vai morrer, mas diz que os mortos não sabem nada, eles já no esquecimento, eles não vê nada, gente, não vê. Então não tem negócio de dizer que a mãe da gente está lá no céu vendo a gente, está triste com a nossa situação, tal. Não existe isso, ninguém vira anjinho no céu, ninguém vira estrelinha. Aqui fala que os mortos não sabem nada. E ainda diz que eles não recebem nenhuma recompensa. Então não tem esse negócio de dizer morreu, foi para o céu. A recompensa dele foi para o céu. A recompensa foi para o inferno. Não, morreu, ninguém recebe recompensa alguma até esperar a volta de Jesus. E ainda diz mais, ó, porque a memória deles já é no esquecimento. Jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, não existe mais. Então, eles não têm mais sentimento de ficar vendo a gente,
tá triste com a gente ou tá feliz com a gente. Meu pai vai casar e fala: meu pai está aqui, eu tenho certeza que meu pai está aqui vendo o meu casamento. Não existe isso. Isso é uma farsa que a gente inventa para a gente mesmo e a gente fica sofrendo com algo que não existe. E quando a gente aceitar aquilo que é fato, aquilo que é verdade, a gente vai se sentir mais forte diante da morte. Né? Então, aqui diz que os mortos não sabem nada. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Então, não existe vida após a morte. Próxima pergunta. Para onde vão os mortos que morrem, tanto os bons como os maus? Para onde eles vão? Eclesiastes capítulo 9, verso 10, diz assim, ó: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Deus fala isso porque ele fez a gente, então ele sabe que é assim. Entendeu? Então, Jesus fala, ó, tudo que vier à sua mão para fazer, faça agora. A oportunidade que você tem para fazer alguma coisa, de ajudar alguém, de fazer algo por alguém ou por você mesmo, é agora. Porque a Bíblia diz que depois para onde você vai, para a sepultura para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento. Ninguém fica sabendo de nada. Eles não ficam sabendo de nada. E ainda diz mais, não tem sabedoria alguma. Ou seja, a pessoa simplesmente deixou de existir. É isso. Próxima pergunta. Em vista do fato de que os mortos não estão no céu, nem no inferno, nem no purgatório, nem no limbo, nem no espaço vagando por aí, mas sim na sepultura, que hora feliz aguarda a todos? Vamos lá para o livro de João, no Evangelho de João. Abre sua Bíblia. Depois de Mateus, vem Marcos, Lucas e João. João, capítulo 5. Gente, essa agora é uma promessa que Jesus fez e eu creio em todas as promessas de Deus e creio que você também crê nas promessas. Esse é o consolo que Deus nos dá, a esperança que Ele nos dá de que a morte não é o fim de todas as coisas para o justo, não é? No livro de João, capítulo 5, verso 28 e 29, Jesus disse assim para a gente, ó. Deixa eu achar aqui, gente. Ó, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Tá vendo? Então a Bíblia fala que vai chegar um dia em que todos, tanto os bons quanto os maus, ouvirão a voz de Jesus mandando sair do sepulcro, sair do fundo do mar, sair lá das cinzas, sair da onde foram parar, que ninguém até, muita gente até nem apareceu, né, depois de morto, ninguém achou o corpo. Jesus sabe onde está tudo e todos, né? Então a Bíblia fala que vai chegar o dia em que Jesus vai falar, ele vai falar e os mortos vão ressuscitar. Aqui diz, ó, os que tiverem feito o bem vão ressuscitar para a vida eterna e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aqui sim, aqui sim as pessoas vão viver novamente quando ouvirem a voz de Jesus por meio da vinda dele, da volta de Jesus. Então, os que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida eterna, para nunca mais morrer, para morar com Deus. Aí sim todo mundo vai para o céu. Só aí que o povo vai para o céu. E os mortos, os ímpios mortos, eles vão ressuscitar, mas para serem julgados, para receber o juízo final de Deus, serem julgados e morrer novamente por toda a eternidade, para nunca mais existir. Porque a Bíblia fala que Deus vai acabar com o mal pela raiz. Nunca mais vai existir. Mas a nossa esperança é de estarmos vivos quando Jesus voltar, ou se morrermos, participarmos da ressurreição dos justos. Não é isso? Próxima pergunta. Onde e quando começou essa teoria da imortalidade da alma? Já que o mundo todo, muitas igrejas, muitas religiões acreditam na imortalidade da alma. Acredita que o povo morre e vai para o céu, ou morre e vai para o inferno, ou morre e vai para o purgatório. Tem essa teoria? Tem, a gente não vai mentir, existe sim, mas de onde que ela surgiu? Quem inventou isso? Vamos ver? Gênesis capítulo 3, de 1 a 7, diz assim, ó, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente,
Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A Bíblia é clara. Satanás é o inventor da imortalidade da alma. Foi ele que criou lá no Jardim do Éden. Deus fez uma árvore e falou para Adão e Eva: vocês não comam do fruto dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Satanás fez a primeira sessão espírita dele. Ele encarnou em uma serpente. E ele, encarnado nessa serpente, ele ainda falou e falou para Eva assim: ó, é verdade que Deus disse que você não pode comer? Ela falou: sim. Aí ele falou assim: nada, pode comer, olha aqui, ó, eu como e não morro. Pode comer que vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês vão conhecer o bem e o mal, assim como Deus conhece. Olha só a teoria satânica. Então, nessa passagem da Bíblia, a gente pode aprender também e conhecer onde surgiu a primeira sessão espírita. Foi no Jardim do Éden. A primeira encarnação, Jardim do Éden, quando Satanás encarnou em uma serpente e ainda disse para Eva: vocês não vão morrer. E onde está Adão e Eva? Morreram, gente, morreram, ficaram velhinhos e morreram. Entende? Então, a teoria da religião de Satanás é a imortalidade da alma. É ele que inventou isso. É uma norma da igreja dele, de que as pessoas morrem e vai para o céu, vai para um monte de lugar, que tem vida após a morte. Então, essa teoria é satânica. Está comprovado aqui na Bíblia. Ele falou para Adão e Eva, enganando vocês, não vão morrer. E eles comeram do fruto e logo depois eles morreram. Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que dizem por aí, com o que falam por aí. Se a gente não lê Bíblia, a gente é enganado. A Bíblia fala que Satanás, ele é como um dragão que tem um rabo que está arrastando, né, uma boa parte da terra com essas teorias enganadoras, porque as pessoas hoje não querem ler Bíblia, elas querem ir pelo que o pastor fala, pelo que o padre fala, entende? Não querem aprofundar nos estudos, e a Bíblia é clara, ela tem a resposta para todas as nossas questões. Então, é isso, né? Então, onde que começou a teoria da imortalidade da alma? No Jardim do Éden, com Satanás encarnado em uma serpente, dizendo para Adão e Eva que eles não morreriam. Próxima pergunta. Até o dia da ressurreição, em que estado se acham mortos? Até que Jesus venha para ressuscitar tanto os ímpios quanto os bons, como está os mortos? Em que estado eles estão? Vamos ver agora? No livro de João, vamos para o Novo Testamento. João, capítulo 11. João 11. Gente, depois aproveita para compartilhar esse vídeo com os seus amigos que também creem em imortalidade da alma, né? Que creem na teoria satânica. Precisamos tirar o máximo de pessoas desses enganos, né? Porque a Bíblia diz que antes de Jesus voltar, Satanás ele vai se personificar em Cristo Jesus, ele vai andar pela terra curando, e diz que vai fazer os demônios se transformarem também em parentes nossos que já morreram para enganar a gente. Eles vão querer enganar a gente com imortalidade da alma de todo jeito. Está escrito no Apocalipse, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa entender. Então vamos lá, até o dia da ressurreição, em que estado se acham os mortos? João, capítulo 11, verso 11, diz assim. A gente vai ler só o 11 e o 14. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. O 14 diz: então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Marta e Maria estavam ali chorando quando chamaram Jesus, já tinha 4 dias que Lázaro estava morto. E a Bíblia fala, em muitas passagens da Bíblia, que a morte é como um sono, então a gente crê que é como um sono. Então eles falaram: Jesus, o Lázaro não está morto não, ele apenas dorme, é um sono. E Jesus então respondeu no verso 14, não, Lázaro morreu. O que isso quer dizer? Espiritualmente falando, a morte é como um sono. Por quê? Porque a gente morre, é como se a gente estivesse dormindo. Quando a gente está dormindo, a gente está inconsciente de tudo. Até muitas vezes os sonhos que a gente tem, não lembra quando acorda, o que você sonhou? Nem lembro.
entendeu? A gente fica inconsciente. Então, Jesus comparou a morte nesse sentido, de que comparou a morte com o sono nesse sentido, de que a gente está dormindo e logo a gente vai acordar por meio da volta de Jesus Cristo. Né? Então, até que Jesus volte, os mortos eles estão no processo como se estivessem dormindo, esperando que Jesus venha para acordá-los. Próxima pergunta. O que significa a morte para os justos enquanto esperam a ressurreição? Eu digo, ninguém aqui quer morrer. Você quer morrer? Não, ninguém quer morrer. Mas existe uma esperança para aqueles que morrem no Senhor. Eu sei que todo velório é triste, tanto dos bons quanto dos maus, né? Porque afinal de contas, as pessoas más que morrem, eles têm pai, têm mãe, né? E eles sofrem com a morte dos filhos e tudo mais, né? Então, assim, a morte é algo que traz tristeza. Mas existe uma diferença entre o velório de um ímpio e o velório de um justo. Isso aí eu já percebi, porque eu costumo ir em velórios, né, de amigos e tal. No velório do ímpio, as pessoas se desesperam, escabelam, né? Faltam cair dentro do buraco lá dos caixões lá e ficam desesperados. Gente, é um velório assim doído, que dói muito. Agora, quando você vai num velório de um cristão, as pessoas estão chorando, mas elas estão esperando a volta de Jesus, elas estão confortadas com essa promessa. E foi isso que Jesus disse. Olha o que ele falou aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 13. Então ouviu uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então a Bíblia fala, né, que Deus ele chama de feliz aquele que morre nele, porque as obras vão acompanhá-los. E aqui diz, né, que para Deus é apenas um descanso de suas fadigas, pois logo eles vão ressuscitar. Jesus vai ressuscitar os santos para viverem, para nunca mais morrerem. Entendeu? Então, essa é uma promessa. Eu tenho vontade de ver Jesus voltar com vida. Mas se eu chegar a passar pela morte, eu tenho essa esperança que será por um pouco tempo, que Jesus vai voltar e vai ressuscitar a gente. É por isso que os velórios dos cristãos são mais tranquilos, porque eles creem na promessa da ressurreição. A morte é um sono que você dorme agora e acorda daqui a um pouquinho. Em relação aos cristãos, é como se morresse agora e acordasse um pouquinho depois, quando Jesus vier. Então, meus irmãos, por isso que eu sempre falo, permaneça no caminho do Senhor, porque a gente, aqui no mundo, não tem muita recompensa das coisas boas que a gente faz, mas Deus, ele recompensará todas as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más, como está escrito lá no Eclesiastes, mas os cristãos serão recompensados pela vida eterna. Quando Jesus vier, ele vai ressuscitar para viver eternamente. Olha que promessa maravilhosa de Jesus para nós, né? E a última pergunta que eu faço para vocês, sabendo de tudo isso que nós aprendemos aqui, qual deve ser a nossa oração? O que a gente deve pedir ao Senhor, então, todos os dias? Números, enquanto estivermos com vida, né? Números, capítulo 23, verso 10. 23, verso 10. Diz assim: quem contou o pó de Jacó ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o deles. Os cristãos antigos também criam nessa ressurreição, eles esperavam por essa ressurreição, eles esperam por essa ressurreição. Gente, desde Adão e Eva, todos estão mortos, os discípulos estão mortos, Maria, mãe de Jesus, está morta, José, todos estão mortos, é o que eu digo e repito. Os únicos que estão vivos no céu, que a Bíblia fala, é Enoque, porque Enoque andou 300 anos com Deus e Deus o levou vivo para o céu. Deus também levou Elias numa carruagem de fogo. E Deus também ressuscitou Moisés e o levou para a eternidade. Esses três é certeza que estão no céu, porque a Bíblia diz isso. Moisés representando aqueles que morrem e vão ressuscitar, né? E Elias e Enoque representando aqueles que não vão passar pela morte por meio da volta de Jesus, que vão estar vivos quando Jesus voltar e vão para o céu, que não vão experimentar a morte. Até a morte deles eram simbólicas, né? E Jesus também, quando ressuscitou, alguns, a Bíblia fala que alguns também ressuscitaram com eles, esses também estão lá, mas o resto está tudo no pó, até já sumiu, aguardando a preciosa volta de Jesus para que eles possam ressuscitar e receber a vida eterna. Então, irmãos, essa é a crença que a gente tem que ter
Nós não podemos ter crença em imortalidade de alma, a gente tem que ter crença naquilo que é fato, naquilo que Deus fez, para a gente não ficar sendo enganado. Então é como eu disse, né? Tá, Marisa, mas e esses mortos que aparecem? Como eu já disse para vocês, né? Eu fui criada em um lar espírita, então eu costumava ouvir passos andando no obstáculo lá da minha casa. Uma vez eu estava dormindo e aí eu vi puxando minha coberta, eu cobri a cabeça e vi puxando a coberta. Eu era espírita, né? E minha mãe disse que via meu pai na cozinha andando, né? Abrindo as gavetas. Quem são esses? São os espíritos de demônios, a Bíblia fala, espíritos de demônios. Eles se manifestam em forma dos nossos parentes para nos enganar, porque Satanás ele tem a religião dele e ele faz com que a religião dele se torne verdadeira, provando que a Bíblia diz que, se possível, ele faz até cair fogo do céu. E esse assunto é o nosso próximo assunto, tá? Eu quero estudar com vocês sobre essas aparições que aparecem por aí como parentes nossos, sendo que são espíritos enganadores, e eu vou mostrar na Bíblia que isso é verdade, porque a Bíblia não mente, né? Tudo que a gente quer saber está escrito. A gente tem que viver conforme o está escrito. E esse foi o estudo de hoje, então. Hoje nós aprendemos realmente que nós somos uma alma vivente, porque nós temos o nosso corpo, uma matéria de pó, e o fôlego de Deus, o Espírito dele sobre nós, né? Como a Bíblia diz, que quando a gente morre, o Espírito volta. Que Espírito? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito que está sobre nós. Jesus, ele é vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse fôlego que está em nós é a vida dele em nós. Então, quando a gente morre, ele só faz isso, ó. O espírito volta para ele, não é a gente que volta, é o espírito, o fôlego, e a gente volta para o pó. Quando Jesus vier, ele vai devolver o fôlego, ele vai fazer novamente, e aí todos vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a morte e condenação eterna. E o meu desejo é que você se prepare para a volta de Jesus e que a gente esteja vivo quando Jesus vier, mas se passarmos pela morte, que possamos fazer parte daqueles que vão ressuscitar para morar com Jesus eternamente no céu. Então, a morte, gente, não é a última palavra, né? Jesus prometeu que todos, né, todos um dia vão ressuscitar. Então, essa é a nossa esperança, é a esperança que sustenta a nossa fé em Deus. E ó, a Bíblia é a nossa fonte de verdade, é aqui que está toda a verdade, né? Então, a morte não tem a última palavra. A última palavra é de Jesus, que venceu a morte por nós, e ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque quando Jesus voltar, vai ressuscitar. Essa é a nossa esperança. E esse foi o nosso estudo de hoje. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Estarei aqui ajudando vocês com Assim diz o Senhor. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.